Fala galera do Pense Vestibulares, assunto de hoje do amiguinho, professor Álvaro Almeida, tabela periódica, habilidade 24 do Enem. Esse assunto está no seu cadernão 1. Vamos falar hoje, queridos, do assunto chamado propriedades periódicas. O que são essas propriedades periódicas, amiguinho? São aquelas propriedades que podem aumentar e diminuir com aumento do número atômico. São propriedades que aumentam e diminuem de acordo com o aumento do número atômico. Eu representei aqui em um gráfico, observe. Eu vou marcar aqui para você, ó. O número atômico está aumentando. E observe que no gráfico os elementos estão aumentando e diminuindo as suas propriedades. Então, eu analiso que propriedade periódica são propriedades que aumentam e diminuem à medida que o número atômico aumenta. Vou falar nesse primeiro vídeo, que eu vou dividir essa aula em 2 tópicos. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar de 2 propriedades importantes. A primeira, raio atômico. Aí você pergunta, professor Álvaro, o que seria o raio atômico? É a distância que vai do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo. É a distância do núcleo até o último elétron, amiguinho. Vou simplificar para você, amiguinho. O raio atômico é o tamanho do átomo, tá? Vou falar no popular, a gente vai falar no popular aqui. O raio atômico é o tamanho do átomo. Então os químicos queriam medir o tamanho de um átomo e usaram essa propriedade chamada raio atômico. Observe, eu coloquei 2 átomos aqui, um átomo que eu vou chamar de A, um átomo que eu vou chamar de B. Cada átomo tem seu núcleo, porque você sabe que todo átomo tem núcleo e eletrosfera. Vou pegar a distância do núcleo desses 2 átomos e vou fazer uma comparação com o elétron mais externo de cada átomo. Logo, eu vou ter a medida do raio atômico. Vamos analisar em 2 momentos o raio atômico. Primeiro, eu vou falar em uma família na tabela periódica. Você sabe que as famílias estão nas colunas verticais. A tabela periódica tem 18 famílias, porque ela tem 18 colunas verticais. Vou pegar uma família para te dar como exemplo. Vou pegar a família 1 da tabela periódica. A família 1 ela é composta pelos elementos hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Fala para mim, amiguinho, qual desses átomos tem maior tamanho? Só de olhar. Isso, meu jovem, é o frâncio. Aí tu pergunta aí, professor Álvaro, por que, professor, o frâncio tem maior tamanho? Repare bem. Observe o número atômico de cada um deles. Estou colocando para você o número atômico de cada um. Você sabe que para um átomo, o número atômico é igual a próton, é igual a elétron. Então, qual deles tem maior número atômico? Frâncio. Qual é o número de próton? Frâncio. Qual é o número de elétron? Frâncio. Então eu concluo o seguinte: quanto maior o número atômico, maior o número de elétrons. Maior o número de camadas, logo maior é o raio atômico. Ou seja, amiguinho, maior é o tamanho do átomo. Então se conclui que em uma família o raio atômico cresce de cima para baixo. Os elementos que estão mais embaixo são maiores que os elementos que estão mais em cima. Aí você pergunta, tá, professor, entendi, foi top, Alvinho, foi top. Mas me explica agora, professor, se eles estiverem na mesma linha horizontal. Se estiverem na mesma linha horizontal, vou te explicar, amiguinho, nós chamamos as linhas horizontais de período, lembra, amiguinho? Nós temos os períodos na tabela periódica, que são as linhas horizontais. Temos 7 períodos que correspondem às 7 camadas do átomo. Tá? Então a tabela periódica tem 7 períodos. E como é que eu vou verificar, professor, quem é maior? Observe o exemplo. Eu vou pegar aqui o hidrogênio, que tem um elétron.
Eu vou pegar o hélio, que tem 2 elétrons. Esse hélio não é o Hélio Matos, tá, amiguinho? Não é o Hélio Matos, é o hélio da tabela periódica, por favor. Então, repare bem. Vamos pegar o hidrogênio, vamos pegar o hélio, e eu te faço uma pergunta, jovem. Qual deles tem mais elétrons? Hélio, muito bem. Qual deles tem mais prótons? O hélio, muito bom. Quanto mais prótons tiver, mais atrai o elétron para o núcleo. Nós chamamos isso de atração nuclear. Atração elétrica que ocorre entre o núcleo e a eletrosfera. Então, amiguinho, olha só, filhão, olha só que eu vou falar para você aqui, ó. Eu tenho aqui um átomo, ele tem um núcleo, que vai ter lá dentro a carga nuclear, que é o número de prótons, e vamos ter na eletrosfera o elétron, que eu representei por aquela bolinha vermelha lá no cantinho. Vai ocorrer uma atração entre eles, que nós vamos chamar de força de atração. É porque o número de prótons atrai o elétron. Então, quanto mais próton tiver, mais atrai o elétron. Aí o tamanho do átomo vai ficando menor. Certo, galerinha? Então eu concluo o seguinte, que quanto maior a carga nuclear, maior será a atração que vai exercer do elétron para o próton. Logo, será menor o raio atômico. Ah, professor Álvaro, quer dizer, amiguinho, que quando eles estão no mesmo período, quem tiver menos elétrons é maior. Isso, jovem. Eu sei que você é inteligente, né, amiguinho? Então vamos analisar na tabela periódica, amiguinho. Tá aqui a tabela. Logo, se eu analisar em um período, os elementos que estão à esquerda são sempre maior, porque tem menor quantidade de elétrons. Se eu analisar em uma família, quem está abaixo sempre é maior, porque tem maior número de camadas. Então, o raio atômico cresce em uma família para baixo, em um período para a esquerda. Ficou claro, amiguinho? Sim ou não? Pense, rápido. Ficou, né, meu jovem? Tranquilo, tranquilo. Mas lembra que eu te falei que não podemos confundir raio atômico com raio iônico. Nós temos 2 tipos de íon. Vamos lembrar, amiguinho? Vamos lembrar a minha primeira aula no curso Pense? Eu falei de íons, cátion e ânion. Expliquei para você o seguinte. Ele é um cátion quando ele tem carga positiva, né? Quando ele tem carga positiva, ele é um cátion, ele está perdendo elétron. Qual é a lógica, amiguinho? Se o cara está perdendo elétron, ele vai ficando maior ou ele vai ficando menor? Isso, garoto, menor. Muito bom, muito bom. Eu estou te escutando daqui. Ele fica menor porque ele vai perdendo elétron. Ah, professor, então quer dizer que um cátion sempre é menor que um átomo? Sim. Dá um exemplo, Álvaro. Está aqui o exemplo. Olha o exemplo. Repare bem. Eu coloquei aqui um átomo de sódio. Eu coloquei aqui o cátion sódio. Observe que o cátion está perdendo elétron. Se ele perde elétrons, ele é menor que o seu átomo. Então, todo átomo é maior que seu íon cátion. Foi claro, amiguinho? Beleza, garoto, muito bom. Agora vamos falar do ânion, Quando ele tem carga negativa, ele é um ânion, lembra, amiguinho? Quando ele é um ânion, ele está ganhando ou perdendo elétron? Show, garoto, muito bom, ele está ganhando elétron, porque a carga dele é negativa. Então, se ele está ganhando elétron, qual é a lógica? Ele é maior, amiguinho. Perfeito, perfeito, perfeito. Adoro te dar aula assim, amiguinho. Olha só, observe aqui. Eu tenho aqui o oxigênio, que é um átomo, e eu tenho o íon oxigênio, que é um ânion. Como esse oxigênio aqui está ganhando elétron, o raio dele é maior. Fui claro, amiguinho? Perfeito, garoto, perfeito. Muito bom. Existem átomos que são chamados de isoeletrônicos. Professor, o que são isoeletrônicos? São aqueles que têm o mesmo número de elétrons.
Mas vamos analisar o raio iônico pela lógica. Eu coloquei aí, amiguinho, 3 espécies: magnésio, sódio e flúor. Observa que o flúor está ganhando elétron. Então ele é o maior de todos, amiguinho. Observa que o magnésio está perdendo 2 elétrons. Então ele é o menor de todos. Eras, professor, ficou muito fácil, amiguinho. E isso, garoto. Aquele que ganha é maior, aquele que perde é menor. Logo, eu coloquei-os em ordem crescente de raio iônico. Então, meu jovem, o meu objetivo aqui foi explicar para você a diferença de raio atômico para raio iônico. Aguarde o segundo vídeo, que vamos ter as outras propriedades periódicas. E pense, aluno, pense sempre, não podemos parar de estudar. Tá? O seu futuro está bem próximo, isso tudo vai passar e vamos chegar na vitória. Nós do curso Pense estamos com você. Até o próximo vídeo, amiguinho!